Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, Caridade para com os criminosos. Você pode acessar através de www.tvmundomaior.com.br, lembrando que no site tem disponível muitos programas do Espiritismo Sem Mistério anteriores. Então, para você que está vendo pela primeira vez, dá para continuar acompanhando a irmã Eliane, o estudo dela desde o comecinho lá com o Júlio, com a Poliana, agora comigo aqui, tendo essa oportunidade de falar com a nossa irmã Eliana. Você pode acessar através do WhatsApp, lembrando de sempre deixar sua perguntinha. Quando a gente não consegue responder ao vivo, em seguida a gente dá um retorno. Você pode marcar a gente no Instagram. Às vezes você está em casa, já tira uma foto ali do lado da TV e fala: eu gosto do programa Espiritismo Sem Mistério, adoro o que a irmã Eliana traz pra gente, a prece no final. Manda e coloca @tvmundomaior.com.br. E o Facebook, hoje a gente não está ao vivo, mas é uma página importante que você tem que se inscrever, tá aí com a gente, sempre disponível, não está ao vivo, mas está rolando com a gente, não? Fer está aqui avisando que não está rolando o Facebook. Bem, a gente tem também o YouTube, /TV Mundo Maior. Lembrando, se inscreva no canal, coloca aquele sininho. Daí toda vez que o YouTube entra ao vivo com o programa de hoje, por exemplo, você recebe a mensagem em casa e consegue acompanhar a gente. Irmã Eliana, o tema de hoje tem uma pergunta muito importante, né? Se a gente tem conseguido fazer caridade para com os criminosos. Se essa é a verdadeira caridade, no momento em que a guerra, as violências levam a gente a querer a minoridade penal, onde a gente tem eleito um presidente a favor, né, desse movimento. Como que a gente lida com uma caridade com os criminosos? Será que a gente consegue? A gente está conversando no backstage com a Thaís, né, produtora hoje do programa. Como é que a gente pensa, por exemplo, nos direitos, né, humanos quando se trata dessa população que está nesse momento sendo criminosa, as nossas garrafinhas invisíveis? Vamos conversar mais sobre isso? Eu queria entender um pouco. Eu também tinha aquela outra pergunta que eu deixei do outro programa, que era a nossa caridade interesseira, né? Então, será que se eu fizer uma caridade interesseira, vão passar reto na minha porta e ninguém vai assaltar a minha casa? Funciona, não funciona? Verdade. A gente dá o nosso boa tarde, Nariel. Obrigada, né, pelo estar aqui conosco, pensando. Obrigada a todo mundo do programa, da TV, aos nossos bons espíritos que sempre estão nos orientando por intuição, cuidando da nossa fala, colocando nos nossos pensamentos uma sequência de raciocínios, não é? Que atingem muitas vezes as nossas angústias aí do outro lado. Um grande abraço e um beijo para você que está assistindo, que pode assistir conosco. Essa comunicação, esse ir e vir coração a coração nos cura. O que nos cura justamente é esse relacionamento intenso entre o que eu amo, o que me faz bem. Vamos aprender a buscar o que nos faz o bem, o que nos traz o bem, aqueles que nos convidam para a beleza da vida e para a superioridade dos nossos atos, atitudes, pensamentos e obras. Boa tarde. Nós vamos dando sequência então, Ana, ao capítulo 11. Estamos chegando quase ao final. Teremos apenas uma questão profunda aí que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Mas hoje, então, fechando quase que praticamente, nós temos o comentário de uma rainha de França, Elizabeth de França, 1862. E ela vai tratar justamente da caridade para com os criminosos, trazendo então para nós as questões justamente, né, do poder, e o quanto o poder, muitas vezes público, né, na função de uma rainha, de um governante, de um presidente, muitas vezes cometem atos que não estão corroborando até com o que creem dentro de seus corações. Não estamos aqui para julgar, não é? Estamos aqui para ajuizar, nem tampouco para ajuizar, estamos aqui para compreender as atitudes humanas frente a uma sociedade, a um corpo coletivo. Então a pergunta é, né, por quê, né? Qual é a verdadeira caridade? E quando Elizabeth de França abre a sua mensagem 14, aqui no capítulo 11, dizendo que existe uma verdadeira caridade, então o que a gente pode supor? Que existe uma falsa caridade. Ou então, será que existem categorias da caridade? Existem níveis da caridade? Existe evolução na caridade? São perguntas importantes, porque se a gente olha como um bloco fechado, se diz, a verdadeira caridade é esta, eu não alcanço, eu não sou nada,
Eu entro no meu menos, que é essa política cultural que hoje nós temos rolando aí por aí, nas entrelinhas da mídia, da comunicação de massa, né? Nós não somos nada e não podemos fazer nada, sempre impotentes, onde o nosso valor, nossa subjetividade, a nossa capacidade não é exaltada, não é trazida, não é elogiada, né? A não ser em função de alguns objetivos ideológicos, e vamos ali caminhando numa tristeza sem fim. Então, existe sim caridade em níveis diferentes. Eu posso iniciar uma caridade, pensando no interesse da caridade. Por exemplo, aqui mesmo, hoje temos algumas perguntas não, alguns testemunhos muito bonitos, e vou destacar então no início do nosso programa, o da Fátima Stocco, porque ela, da Ana Maria Roseno, é muito singela, ela fala da carne que ela deixou de comer e se ela acumula karma caso ainda coma peixe, por exemplo, né? Então, a caridade para com os animais, no sentido de entender todo esse crime, né, que existe contra os animais, né, principalmente a vaca, o elemento bovino que não agride ninguém, não está na escala da natureza, não devora ninguém, um peixe devora outro peixe, então está na escala, né, da sobrevivência, da sua subsistência. Mas o gado, ele é vegetariano, né? Ele come grama, ele não tem esse elemento destrutivo contra o outro, né? Ele não tem um intuito de violência para ter acesso ao alimento, né? Isso, e para ter sua sobrevivência, sua espécie preservada, por exemplo, né? É isso mesmo. Então, Ana Maria, então aqui está bonito, é uma caridade interessada, por exemplo, interessada em não acumular karma. Será que eu acumulo karma? Se eu comer peixe, é bonito, é uma caridade aplicada no interesse pessoal de crescimento. Nós falamos um pouquinho no fim do programa passado dos desejos, né? Eu faço bem por quê? Porque primeiro eu me sinto bem com ele, é o primeiro interesse, é o de me sentir feliz, é o de me sentir bem. De repente eu ando todos os caminhos do mundo, da vida, e não encontro aquela felicidade. Um vazio me ocupa ainda o coração. Angústias surgem vindo do nada. E quando eu estou nas tarefas caritativas, no encontro com Deus, nas orações comuns, no riso, no canto, na alegria de estar fazendo bem, eu descubro um bem-estar que não tem tamanho. Parece que o céu arrebenta dentro da gente, né? Parece que está imenso o mundo. E parece que você se basta até nesse relacionamento vertical com a divindade, com as coisas divinas e com o solo sagrado, nas minúcias do solo sagrado, como nas grandezas do solo sagrado, os astros, né? E, enfim, os planetas, estrelas e tudo isso reunido aqui dentro dessa pergunta simples, a verdadeira caridade. Então, existe uma verdadeira caridade e existe também a falsa caridade. Qual seria, Nariel, a falsa caridade? Ela está dentro dos interesses egoísticos. Quando eu faço bem visando... ser visto, talvez, né? A gente vê muito isso na política, nas redes sociais. A gente faz a caridade e precisa dizer a quem, né? Não é nem bem isso, né? É um pouco isso, claro, né? Mas ninguém constrói uma cidade e a esconde. E também não se coloca a luz debaixo do alqueire. Eu não estou me referindo à cabeça do alqueire. Né? Não era isso do dom. Seria uma coisa assim de fazer uma caridade com a intenção de demonstrar uma personalidade bondosa. Tivemos um movimento político profundo, mas que beneficiou o povo, né? O povo ficou muito feliz com esse movimento, né? Que é o populismo, né? Quer dizer, todos os benefícios trazidos está visando uma visão ideológica, né? Tem, por fim, um ato de manter, né? O pão e o circo, por exemplo, parecia caridade. Sim, vamos dizer, para quem estava ali vivendo naquele tempo medieval, Japão, com certeza o pão e o circo era. Né? Você entendeu? E sempre existiu o pão e o circo, né? Desde lá da Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média, vindo para a Idade Moderna. E hoje nós temos também essa imagem, né? De receber algo, né? Como um benefício, mas esse benefício, na verdade, me atrela a uma ideologia e me aprende a um determinado caminho. Então, essa é uma caridade interessada egoisticamente, né? Eu não faço a caridade. Você é do partido tal, você é da religião tal, você é de tal. Eu não faço. Eu não sou o homem da Samaria, lembra? Capítulo 15, nós vamos chegar ainda. Que é o doar sem dizer a quem. Perfeito. Essa é a verdadeira caridade que a nossa querida Elizabeth vai falar aqui. Mas ela vai trazer mais temas, Ana, muito importante. Ela fala de que dentro da verdadeira caridade existe uma total fraternidade que deve existir entre os verdadeiros discípulos da doutrina de Jesus. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem,
como também a vós das faltas cometidas contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis e mais culpáveis do que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem Deus como o conheceis. E pois muito menos lhes será exigido do que a vós. Não julgueis, não julgueis. Então a gente abriu hoje o nosso encontro de hoje falando para não julgar. É isto, não podemos julgar, mas podemos... E segue dizendo uma frase mais forte ainda, nós, né? Pois o julgamento que fazeis vos será aplicado mais severamente ainda, e necessitais da indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Então, traz de volta a nossa autorresponsabilidade de não colocar a mão sobre o outro, sendo que a gente rouba o direito ao silêncio, né? E às vezes eu falo com meus filhos, eu tô lá dirigindo nervosa, eles, eu falo, gente, e o direito ao silêncio quando dirige, né? E a gente rouba a verdade do outro quando a gente peca pela omissão. Em quantas circunstâncias a gente acaba sendo um criminoso disfarçado ali com a nossa roupagem de bom espírita e esquece que está cometendo também, né, os seus adultérios e os seus crimes mentais ali. Pelo pensamento. Né? Não comeu a carne, mas pensou bem sobre ela, né? Tem um grande pensador que fala, né? Preferível comer um bife do que matar um boi em pensamento. Né? Essa é a referência que eu queria trazer. Né? Fala assim, né? Eu fico um pouco reticente quanto a isso, né? Porque... um pensamento, um boi talvez possa ser salvo pelo seu anjo, né? Eu penso, não vou matar. O pensamento tem poder, sim, claro, ele está falando do pensamento como poder, mas é uma questão que a gente pode aí conversar muito sobre ela. Mas voltando aqui, Ana, o que é importante aqui são os crimes. Nós devemos olhar os crimes alheios, seja de governantes, sejam de governados, delinquentes, e nós estamos numa sociedade criminosa. Não é à toa que nós temos tido líderes que conspurcam a lei, que passam adiante das coisas, que as palavras são, né, não são tão claras, que nos levam a pensar isso, depois aquilo. Nós estamos diante de uma sociedade que sacralizou quase o embuste, a hipocrisia, o desempenho social, em detrimento da verdade, da vida, da verdadeira fraternidade. O que Elizabeth de França, que foi uma rainha, fala aqui nas primeiras linhas dela? Deve existir total fraternidade. Não é uma fraternidade parcial para com aqueles que se assemelham a mim, aos caminhos que eu escolhi. É quando eu abandono o julgamento. Lembra? Eu não vim julgar, lembra? Do Cristo. Eu não quero julgamento, eu quero misericórdia. Ele fala, eu quero. Né? Não são sentenças que vão mudar o mundo, mas a compaixão. E quando você fala de direitos humanos, como você abriu falando, Ana Ariel, quando chega no criminoso, parece que esses direitos humanos se perdem, como se eles não fossem humanos. A gente sempre volta ao Victor Hugo, né? Que fala que, quando ele escreve aqueles os passos, né? Que ele vai descrevendo debaixo de uma masmorra que ele está e vendo um condenado e sendo tirado a vida em França, ele vai pensando dentro do condenado. É um livro lindo dele. E ele fala isso, chegará o dia em que a sociedade se elevará a um nível tal que nós não teremos mais pena de morte, tampouco aprisionamento. Nós não teremos unidades prisionais, nós teremos unidades hospitalares, porque a pessoa que faz a infração, ela está sobre uma fração, ela está sobre um viés muito particular, singular e doentio. Ela não está em si. Dentro das penitenciárias, quando a gente visita, quando tem o trabalho lá de oração semanal, quando convivemos com essa camada, com essa população, existe o famoso ato impensado. A gente pensa que eles estão brincando, mas é como se saísse de si. É como se aquilo, sabe, está numa fração de segundo de tempo em que ele se jogou naquela experiência, daqui a pouco volta, sabe, o que fiz? Aí tem as mãos sujas de sangue. Muitos estão lá assim, claro que não são todos, não é? Cada caso é cada caso, mas existe nos criminosos uma enfermidade. Ele não consegue ver a totalidade, está fracionado, ele está partido, ele está fixo num só ponto, ele não consegue ver, como dessa mesa, né? Ele não consegue ver uma parte, a totalidade da mesa, ele está só com a visão aqui, lateral.
dele mesmo jogar. Não tem fraternidade dentro do criminoso. Ele perde o relacionamento humano. Ele não acredita mais na espécie humana, na coisa humana. Então ele se acha no direito de matar, tirar vidas. A indiferença. Podemos conversar sobre a indiferença em muitos níveis, é um tema profundíssimo. E o quanto a mídia, a comunicação de massa, o uso indevido dos celulares para crianças e tudo isso que hoje a internet tem trazido como polêmica, o quanto tudo isso torna a criança indiferente à vida. Né? Os jogos, como se chama aqueles jogos terríveis, né? Tem o GTA, Rainbow Six. Né? O GTA, onde você mata senhoras, bebês. Na verdade, sabe? onde existe um prazer em você atropelar um carrinho de bebê e ver ele ensanguentado. E não pensa que, na verdade, isso não vai causar na criança violência. O maior, assim, lendo os artigos mais recentes, ele não torna a criança violenta, ele torna a criança insensível. Ela começa a ter uma apatia com relação à violência. Então, o tratar mal os mais velhos, o tratar mal as crianças, o agredir, o violar, é algo possível. O roubar para passar de fase, o hackear o computador do amigo para roubar ferramentas online dele, vai se tornando tudo muito permissivo. Então, é como se a gente esquecesse que é o próximo parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não as considera nem como faltas leves, ou seja, muitos pais liberam as crianças a jogarem jogos de violência. Muitos pais deixam as crianças com seus celulares acesso irrestrito à sexualidade, à utilização infantil. É um crime a esse olhar infantil. É um crime a esse padrão de violência. Mas virou um consenso, é a nossa babá eletrônica. Eu mesma, em muitas situações, pego o meu celular e falo assim, assiste um Netflix aqui para a mamãe terminar de comer. A questão é, no Netflix, você pode pôr o Kids e colocar o não livre. O Gmail, já tem o Gmail ligado aos pais, que você controla os jogos. Então, falta uma parte nossa cometendo um crime sem perceber, que é onde o Deus está aqui dizendo. Existe uma pureza que o mundo não considera falta, mas ele sim. Tem um Deus nos vendo e julgando o que nós vamos fazer, França, né? Quando afirma isso, está falando uma grande verdade, Anariel. Um apontamento muito importante para todos nós. Então, o crime, como a gente dizia, está como um cotidiano e estamos insensíveis em percebê-lo. É caridade para com a infância preservá-la de determinadas direções. No entanto, nós estamos com um consenso em torno da violência que depois nós não estamos aguentando o retorno dessa violência em nossos lares, em nossas escolas, em nosso conjunto de convivência, em nossos relacionamentos afetivos, não é? Hoje nós temos a mãe invisível, nós temos a avó invisível, ou seja, nós temos a criança invisível, nós temos o órfão dentro do lar. O egocentrismo, né? Chegou, né? O egoísmo não, o egocentrismo é importante para a criança, mas o egoísmo chegou a um nível tal que proporcionou um século de indiferença moral. Mas aqui vamos voltando ao tema importante, que é a caridade. Nós precisamos então entender que existem categorias de caridade, que existem interesses que são louváveis. Quando eu renuncio a mim mesmo, a certas coisas que eu poderia estar fazendo para ajudar alguém ou a uma outra pessoa, ou para ir ajudando-a, ajudo-me. Nós precisamos compreender que essa relação de receber do universo o bem está na mesma direção, igual do bem que eu faço. Eu quero ser amado, mas não amo. Olha, o capítulo chama amar ao próximo como a si mesmo. Eu quero ser amado, mas não amo. Mas para que eu seja amado, eu preciso amar. E começando aqui, uma coisa muito importante, que é amar a si próprio, dando a si melhor alimento, como aqui é até uma questão de autoestima, por exemplo. A minha mãe começou a tomar detox, né, em casa, e eu criei o hábito. Daí minha filha criou o hábito. São 3 gerações que entendem a importância do detox de manhã, que é uma coisa assim, poxa, a folha da beterraba, ela é gratuita nas feiras hoje, populares. Mas ela tem ferro, e você bate aquilo, e toma em jejum, e cuida do corpo. O normal é a gente tomar um todinho, é tomar o chá com açúcar e vai esquecendo que já existem outros caminhos de autoestima na alimentação. Então, quando você passa um batom ou se cuida um pouquinho e você vai criando, né, uma próxima geração com maior cuidado de si mesmo. Mas aqui, irmã, no próximo parágrafo, ele fala: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola,
nem mesmo nas palavras de consolo que, porventura, poderíeis acrescentar. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A sublime caridade ensinada por Jesus consiste também na benevolência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da benevolência, porque é uma palavra que o espírita usa muito, mas é difícil praticar. O que seria ser benevolente, irmã? É por isso que a gente está falando aqui das categorias, das etapas. Não é? Eu sou benevolente com aqueles como a gente acabou de falar, com os que se assemelham a nós. E abdicamos de ser benevolentes ou de contextualizar um criminoso, não é? Porque nós julgamos que ele passou as barreiras de qualquer humanidade. Não, ele está num nível de humanidade subestimada, explorada, oprimida, enlouquecida, fora de si, e nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando Elizabeth de França fala aqui nas primeiras linhas da fraternidade que deve existir entre nós, ela está falando da nossa corresponsabilidade no destino humano. Nós vamos ver também aqui, Ana, essa benevolência, o que ela está dizendo, é a compreensão de que o outro está em um momento dele, e aquele momento não resume todo aquele ser. Eu não posso entronar alguém no seu pior. Também não posso fazer pelo menos, né? Nem pelo mais, nem pelo menos. Posso Também trazer não um posso exemplo que é muito... Só um minutinho. Claro. Eu não posso só entroná-lo no seu melhor e esquecer que ele tem o seu pior. Mas também não posso entroná-lo no seu pior, esquecendo que ele foi um filho, uma criança. Ele foi um adulto, ou se ele cometeu o crime mais velho, que ele é um ser que sonhou, que dançou, que riu, que esperou, que teve esperanças, buscas. Então, eu não posso alienar do criminoso o seu ser humano. Hoje, queríamos deixar bem gravado em nossos corações essa palavra. Ele foi um ser humano. Não o transforme em algo longe de você, porque você vai ver que o crime está aí, como a Ana Ariel apontou, dentro de nós, quando nos alienamos de nossas responsabilidades, até no trato de um instrumento como a internet, com relação aos nossos filhos, não é? Ó, irmã, até aqui o José Carlos Fontes, ele trouxe exatamente essa reflexão, por isso que eu estava tentando interromper, porque eu acho que ele está falando junto com a senhora. Que lindo. Boa tarde. E quando não beleza. somos caridosos com nós mesmos, nos julgando, condenando e até executando sentenças para nós mesmos? José Carlos Fontes. José Carlos, é uma situação bastante comum nos nossos processos evolutivos. A gente, para se autoconhecer, a gente começa a separar as coisas dentro de nós. E essa separação ela é feita pelo discernimento entre o que é bom e o que é mal. Santo Agostinho fala isso em O Livro dos Espíritos. Bom, repousai sua cabeça, passe o dia nos seus olhos e observe os seus atos, do que eles estavam imbuídos, como foi que os cometeste, né? Olha para eles. Então, você está num processo de crescimento muito maravilhoso. Mas, daí a julgar e a sentenciar, então, você está dentro de uma severidade sem fraternidade. Precisa ser caridoso para consigo mesmo também, porque a caridade, ela é amor, José. Ela é um amor por si. Eu sou uma obra de Deus, a divindade habita em mim. Os átomos que compõem, o carbono que compõe as estrelas, compõem a minha vida física. Não é? Como as águas que borbulham, passam, o sol que ilumina, eu faço parte dessa cantata divina criada por Deus. Então, é colocar-se num lugar de grandeza também, não de nada, de menos. E nisto, você pode compreender os seus erros, você pode acolher os seus erros. E você vai ver como é bom e maravilhoso, ao acolher, você vai ver que eles passam. Se você resistir e punir-se, eles aumentarão, é ao contrário. Perdoa 70 vezes, 7 vezes o seu irmão que pecou contra ti. Porque aqui você vai ver Elizabeth falando, nós vamos ler já, ele usa uma palavra que é o pentimento. A base da palavra arrependimento é pentimento. Pentimento é uma palavra inglesa, né? E ela significa um quadro pintado quando o artista se arrepende daquela pintura. Ele joga tinta sobre o quadro e pinta outro. Mas se você levantar o quadro e pôr contra a luz, você vai ver o outro lá de baixo. Então, sabe, é uma coisa que fica em você, mas você se arrependeu dela. E ela não tem mais força, porque você pintou, fez sobre aquele ato um outro ato. Mahatma Gandhi fala isso naquela parte do filme, se você assistiu, creio que assistiu, quando aquele homem fala para ele, eu matei uma criança de uma outra crença, de uma outra fé, ele fala, vai,
adota uma outra criança da mesma fé, da mesma crença e cria com amor. Você acalmará a sua consciência. Ou seja, joga novas tintas sobre essa pintura. Que é muito faz parecido, um novo né, gesto. irmã, com o que a gente faz na AMIC, na casinha, com relação às mulheres que cometem o crime do aborto. Que elas estão em profunda dor e arrependimento, e dentro do espiritismo a gente vê esse lugar de serem voluntárias em orfanatos, entrarem em filas de adoção. Por exemplo, eu que faço essa campanha, né, contra o aborto há mais de 20 anos, eu nunca fiz um aborto provocado pequenininha, com 13, 14 anos, mas eu já trazia as tendências e reminiscências da minha vida pregressa. Essa mulher, numa situação de crime momentâneo, ela não teve um companheiro, ela não teve os pais, ela não teve uma sociedade, ela não teve um corpo de pessoas que poderiam segurar a sua mão no tirar a vida de alguém. Então, como dizer que aquela mulher, numa situação tão fragilizada, é uma criminosa? O que ela está dizendo é isto, vamos contextualizar. Esse é o primeiro momento da promotoria, perdão, do paracleto, do advogado de defesa. Né? Eu vos enviarei o Paracleto. O Paráclito é o advogado de defesa. É aquele que faz a sua defesa. Então, nesse segundo momento, José Carlos, né, após você ver o seu crime, vamos dizer, o seu equívoco cometido, aquela fração que alguns minutos te tomou, é contextualizar por que ele aconteceu e tomar domínio sobre si. Todo o processo nosso, na verdade, é o autodomínio. É a observação de si e o controle de si. Nós perdemos muito isso, nós deixamos o fluxo da água violenta destruir, entendeu? As plantações que fizemos em volta de amizade, de carinho, sabe? Nós deixamos aquilo ir. Nós até nos regozijamos no menos, na morte, no Thanatos, porque também é uma forma de prazer. Então, vamos olhar tudo isso com carinho, mas eu gostaria, Ana, de voltar aqui a nossa Elizabeth de França. Tem mais pessoas escrevendo aqui. Ah, é? E o tempo, é possível? Olha, agora a senhora consegue acompanhar, tá em ordem. Mas veja para nós, pode falar. 17 minutos ainda. Ai, que bom. Posso ler aqui o que o pessoal escreveu de casa? Pode. Oi, Anne, irmã. E quando a pessoa se abdica de si própria em função dos outros? Fabi Moura, Alemanha. Às vezes, até na escolinha, eu já escutei pais falarem: se outra criança te bater, é para você bater de volta. Uma pessoa adulta dizendo isso para uma criança de 4 anos. Olha, Fabi, essa é uma grande questão, né? Eu sou pedagoga de formação, né? Nós temos o Educandário lá, 3 unidades em zonas de muita vulnerabilidade social, onde a violência é a base educativa, né? Desde a infância, desde os primeiros momentos da infância, inclusive. Então, é essa cultura da morte, essa cultura do nada, essa cultura do menos, que vai sendo colocada em nós desde pequenos, não é? Ou seja, resolva a sua questão. Se a criança te bateu, bata. Então, se alguém te mata, como é que você vai se levantar depois de morto para matá-la? Então, aí você começa a apoiar caminhos, né, de mortes desta crença. O que ele era? Tal crença. Então, vamos extirpar do mundo este mal. O mal, Fabi, está em nós. Os equívocos em cada um de nós. E o trabalho é individual e coletivo ao mesmo tempo. Porque é uma frequência. Já ouviu falar da frequência? Quando você entra numa determinada frequência, talvez alguns anos atrás, você ouviria isso e ficaria até quieta, corroborando, ou sem nem olhar natural. Hoje, essa palavra já te incomoda os ouvidos e o coração, você já se incomoda com isto, né? E a primeira parte é muito maravilhosa, a primeira parte, esquecer de si mesmo. Porque se você esquece de si mesmo, alguém lembrará de você, e esse alguém é Deus. Quando você esquece de você mesmo para cuidar abnegadamente, né? De forma benigna, bondosa, como a Ana colocou aqui, né? Perguntou aqui da bondade, né? Você vai ser lembrado por outras forças. Você vai ser presenteado pela grande fortuna da paz, do equilíbrio pessoal, da sabedoria, da força e da fibra, do encorajamento. Olha, Cristo disse: tereis alegrias centuplicadas. Fabi, não é 10 vezes, é 100 vezes. Mas ele disse também, quando fala assim para os discípulos, mas com perseguições. Então, sofreremos algumas perseguições no processo. Eu vejo assim, no processo, por exemplo, do aborto, eu já fui uma dessas, né, que apontava o dedo para as mulheres em situação de aborto. E essa benevolência que eu pedi muito para a irmã Eliana trazer no texto,
É esse lugar de você se colocar no lugar dessa mulher, sozinha, sem amparo, às vezes já mãe de muitas filhas. O contexto e o texto, né? Em situação de violência, situação de dor, sem amparo. Onde está o pai dessa criança? Onde estão os pais dessa menina mãe que está gestando? Onde está uma sociedade, um sistema que não acolhe? Onde está a igreja, a casa espírita? Então, onde está o círculo de amigos e amores possíveis para que essa mãe diga sim à cultura da vida? Então, eu acho que nesses mais de 20 anos, né, como ativista desse movimento, eu vejo a mudança no meu discurso. De ser aquela que aponta o dedo e hoje ser aquela que fala, não, eu sou contra o aborto, em todos os casos sou, mas o que levou essa mulher a esse ato? Quanta solidão, quanto desamor ela está vivendo. E o importante é levá-la a pensar isto, porque eu até posso pensar sobre ela isto, mas levá-la a perceber que ela está sobre um contexto que impulsiona. E que passa, e que depois que o bebê nasce é aquele rostinho de joelho lindo, e que a vida vale, e que o amor vale. Ela não precisa sofrer uma violência e cometer outra violência, e com isso seguir um ciclo de crimes. E mesmo que seja descriminalizado, vai ser descriminalizado só na lei, porque perante Deus é uma vida dentro do ventre materno. Então essa mulher precisa ser empoderada. E perante a consciência, na sua consciência, no seu poder de gestar, de cuidar, de criar. A gente precisa questionar esse pai, esse sistema. Depois irmã, tem aqui a... Boa tarde, queridas. Amigas, irmã Eliana Ariel, uma semana abençoada. Elaine Stronder, de Vila Carrão, São Paulo. E a Thaís, beleza, a nossa Elaine. produtora, mandou aqui um textinho. Não precisa. Pode seguir. Por quê? É uma mensagem para outro dia. Pode Entendi. Então vamos lá. Elizabeth, então, depois de dar essa descrição sobre a verdadeira caridade, que é a fraternidade, que é a compreensão, que é o não julgamento, né? Amai-vos, pois, filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes. Olha, diferenças, não é diferençar. Pois no plural. Parece uma bobagem, um S a mais. Será que o tradutor errou? Será que Allan Kardec escreveu assim? Será que o Espírito comunicou assim? Não sei, não é? Mas aqui está no S, diferenças, não façais diferenças. Então, até as diferenças, eu não faço diferença. Tem as razões pelas quais eu faço as diferenças, isto, aquilo outro. Eu vou comportamentando o homem, eu esqueço que ele é um ser social, que ele tem uma família, um sistema. A Ana disse, a mulher grávida sozinha, onde está o companheiro, e os pais dela, e os pais do companheiro, os avós, os bisavós, o sistema em volta, a religião que ela frequenta, o meio em que ela está. Tudo isso impulsiona ela para o aborto. Você é muito jovem, precisa estudar primeiro, espera, o espírito pode nascer de novo. Né? Tem dentro da doutrina espírita seres que falam isso, né? Porque o espírito, o processo reencarnatório agora, é uma coisa coisa a complicada, isso, né? Por exemplo, para os crimes, né? Uma criança que foi institucionalizada, que tem um pai que já veio de uma situação de violência, uma criança que desde pequenininha só conhece a violência como caminho. Como não esperar que ela se torne um adulto violento, Olha, Ana, criminoso? Posso te falar uma coisa? Eu conheço inúmeras crianças assim que não foram para violência. Foram para violências que sofreram, na verdade, uma certa violência disfarçada. Sabe? Uma violência... Em segredo. Meio oculta. As crianças mesmo que sofreram aquela violência... brutal, né? Que a gente chama, elas ganham muitas vezes, porque, segundo a gente ouviu da espiritualidade, né, de alguns espíritos comunicantes, a violência lhes ensinou a buscar a paz. Muitas vezes chegam à mesa de caridade, né, das mensagens espirituais trazidas, dizendo que foi através da violência que encontraram a paz. Não podemos culpabilizar a violência, porque você põe 5 crianças, filho de pais violentos, geralmente 3 vão ser violentos, ou 2, 4 não, sabe? Nós não podemos culpabilizar, transformar... Só o sistema, senão também a gente tira o indivíduo e põe no sistema, tira o indivíduo. A gente fica procurando um bode expiatório, alguém, um culpado que nos solucione a problemática. E ela está dentro de nós, em como eu interpreto isso, como eu vejo isso. Passava uma criança gritando na rua. Eu estava com uma pessoa do meu lado, né? Ela falou assim, nossa, esse grito lembra do meu filho. Há 3 dias eu fui pela rua espancando ele, porque ele está na roda de droga, isso, aquilo, outro, de sofrimento. Mas, de repente, eu parei.
E falei, filho, você tem o seu destino, suas escolhas, você ainda é uma criança, mas eu não vou te bater mais. Eu falei, mas por que você fez isso? Ela falou, né? Por quê? Porque eu me lembrei que eu fiz muito pior com a minha mãe. Muito pior do que ele estava fazendo. Que perto do que eu fiz para minha mãe, ele era um anjo. Voltei para casa chorando, entendendo. Pensa, uma pessoa sem estudo espírita, sem primário, sem nada. E você sabe que depois disso ele mudou? Eu nem nunca contei isso para ele. Vejam, o que é um arrependimento sincero, o que é uma verdade explodindo dentro do peito. Quando Cristo diz, conhecerás a verdade, ela vos libertará, não é uma libertação só simbólica, é uma libertação também do acondicionamento que você põe em torno de você quando você pratica algo e não percebe que aquilo que fazem a você é o que você já fez para alguém. E se você localizar, está lá no capítulo 5, que nunca fez aquilo para alguém, você fez em vidas pregressas, como nos narrou a Nariel, que desde 13 anos, né, sente o impulso dentro da nossa casa espírita de falar sobre o aborto, quando ela... Não tinha nem sexualidade iniciada, não tinha nem dado beijo na boca, já estava lá falando de aborto. Era bebê, né, como se dizemos. O famoso bebê, exatamente. Falando de aborto, com aquele impulso, né, que não se abaixe, né, o aborto, né? Etc. Do ativismo. Do ativismo juvenil e lindo, porque ela, né, impregnava os colégios, as salas de aula, os encontros lá nos ginásios. Né? Ela falava para os adolescentes sobre isso. Eu falava bonito, sobre os supletivos noturnos, né? Que eram adolescentes nessa situação, de já estavam ali perdendo os anos letivos. Voltando aqui, então. Os tempos estão próximos. Então, o discurso de Elizabeth vem mostrando com realismo que a sublime caridade ensinada por Jesus consiste também na benevolência. Foi lido por Ana Ariel, também está aqui apontado por nós para trazer para vocês. Consiste também na benevolência dada sempre. Vamos riscar isso, Ana? Pede para o público aí, pega o seu livrinho aí, porque é o parágrafo aqui da página seguinte, ensinada por Jesus, que consiste também na benevolência, dada sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Não é assim mesmo. É para o vosso próximo. Mas, gente, o que nós estamos estudando nesse capítulo é esse mistério. Eu só posso dar para o meu próximo isso se eu der para mim. Se eu já estiver dentro da alma, né? Se eu for uma pessoa, viu, José Carlos, que se condena, que se pune, eu vou condenar outro, eu vou punir outro. É Santo Agostinho, quando ele fala, né, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, então, como é que eu... Né? Jesus, comenta né? essa parte de Jesus. Quando Santo Agostinho comenta essa parte de Jesus, de que a boca fala do que está cheio do coração. Ou seja, se eu não tiver com o coração cheio de autoestima, de amor próprio, como eu vou levar o outro a amar-se, a sair do crime e se perdoar? Auto-perdão, gente. Perdoai-os, né? Perdoai sempre, 70, e está incluído, é no plural que o Cristo coloca, perdoai-os. Né? Então, perdoai-me, ele não fala para perdoar-me, ele põe tudo no plural, porque o mal é cometido no plural. Viu, José Carlos? Mesmo que você explodiu com alguém de forma inadequada, veja o quanto o outro também trouxe para você e puxou aquela explosão. Tudo é feito 2 a 2, 3 a 3, todo ato nosso é coletivo. Sabe, todo ato nosso está envolvido em coletividade e individualidade. É achar esse meio do caminho que é o mistério, sabe, que vem mesmo de sua ligação vertical com Deus. Ela diz aqui, então, para o vosso próximo, dado sempre e em todas as coisas. Pense a dimensão disto. Não, pense a dimensão desta palavra. Podeis ainda exercer esta sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de vossas esmolas, mas que palavras de amor, consolo e encorajamento os levarão ao Senhor. Então eu queria aqui parar um pouco, Ana, porque tem um depoimento muito bonito de Ana, aqui mensagem. De Caxias do Sul, que eu queria dizer aí, já indo aí para os momentos finais do nosso programa, não é? Não é finalzinho, mas estamos nos últimos momentos. Então, ela nos escreveu, né, na quinzena passada, dizendo que as palavras a consolaram, né, que hoje, naquele dia que ela estava nos assistindo aqui, ela tinha passado por situações nas quais teve que ser firme. E ela louvava o conhecimento espírita, porque ela sabia, através deles, dos testes diários, da vigilância. Então, ela se encontrava num dilema e conflitos internos. Mas aí aconteceu uma coisa assim, que só Deus, que os bons espíritos sabem fazer, que é o intercâmbio. Todas as perguntas que me fazia, a senhora foi respondendo.
Né? A senhora respondeu, ela coloca mais exatamente: estou feliz, me deu paz e vibrei até o último minuto com a linda prece que nós fazemos aqui. A jovem, que é a nossa apresentadora Nariel, também falou sábias palavras. Eu vim agradecer o amparo de vocês, a luz que emana de vocês. Que Deus abençoe vocês, que a nossa TV Mundo Maior, esse programa, esse momento, né? E todos que fazem ele existir, quer dizer, toda a rede de sócios Boa Novas que estão colaborando, que dão a sua Doação, né? contribuição, né? A sua colaboração, R$5, R$10, 100, 1 milhão, sabe? Não importa. Lembra que lá no gasofilácio, o que valeu foi o óbolo da viúva, lembra? Não foi o homem que tirou do que não faltava para ele e deu. Foi aquela que tirou do que faltava e colocou para Deus, né? Que é essa emissora, é um trabalho de Deus, para levar-nos a Deus. É um grande bem, gratidão, 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 Diana, né? Pela comunicação, pela beleza. A Sofia, né, Ana, pergunta se a casinha existe. A Ana quer responder essa questão, né? Sim, a casinha existe. Toda sexta-feira às 19 horas. A gente está lá com coral, pizza, casinha. Encontra no site, né? Nosso site. No www.amic.org.br você também tem o endereço. Isso. Ou pode procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, a gente responde. Então, Ana Maria Roseno, eu abri a palavra com você, né, que fala do interesse. Eu falei das caridades por interesse, que tem variáveis e categorias de caridade. Caridade egoística por si mesmo, né, buscando bens até pessoais, né? Você, por exemplo, é totalmente endurecido com as pessoas no lar, na casa, né? Mas com as pessoas de maior poder aquisitivo, de onde você pode angariar algum bem, você é todo solícito, você muda seu comportamento. Observem-se. Muitas vezes a gente não se vê nesse papel, mas observem-se nos papéis que você vai tendo perante o eu social, o eu ideológico, né? Vamos percebendo nisso. E assim vamos finalizando, né? Infelizmente não deu para ver todo mundo e nós vamos entrar então na nossa prece final. Não é isso, Nariel? Isso mesmo. Obrigada, Nariel, pela apresentação, as suas apresentações. Obrigada, TV Mundo Maior. Né? Para você que está em casa também poder pedir. Nós levantamos os nossos pensamentos, Jesus. Criminosos somos todos nós, disse Emmanuel a Chico Xavier. Com a diferença, Chico, que eles estão a descobertas nas unidades prisionais, estão a descoberto. E nós ainda não somos contabilizados, nem vemos os nossos crimes, nem teríamos meios de vê-los hoje. A par disso, ó Deus Pai, nós sabemos de sua grandeza e o quanto a nossa vida e a vinda a esse planeta significa perdão de Deus. As ofensas que fizemos à lei de amor, um planeta de provas e expiações, um planeta lindo, com um sol claro, iluminado, pacificado, águas, frutas, a lei de amor regendo a vida da natureza. E nós aqui, ó Deus, para aprender a dar esse passo, a viver esse caminho. Ó Deus, Pai maravilhoso e bondoso, nós nos jogamos em meio às estrelas, aos céus, nós nos jogamos em teus braços nesse momento e nós vibramos a pedido de nossa querida Fátima, pela filha Rablin Stocco e Marcelo Silva e Gisele Oshihane. Vibramos, Senhor, para que o universo a proteja e a cubra com seu manto constelado de amor. Vibramos para que todos aqueles que se encontram em dor nesse instante possam sentir o afago da tua seiva, suave, cristalina, límpida. Veja-se em meio às águas límpidas, claras, benevolentes, amorosas, as águas da vida, aquele rio de vida eterna, a palavra de vida eterna, aquele rio que flui do trono de Deus em nossa direção. Vamos nos dando as mãos, vamos nos abraçar, vamos amar, vamos trazer a vida, hoje e sempre, nos nossos caminhos, aprendendo sempre a perdoar, tendo em nossos corações a verdadeira caridade, a fraternidade, unindo-nos em um só corpo de luz, de paz, de força, de alegria e de gratidão.